Então esta é a aula de número 24 do curso Excel VBA Planilha Modelo. Eu vou estar criando uma macro para limpar intervalos utilizando códigos VBA. Imagina que a gente tem aqui na planilha uma área determinada aqui. Por exemplo, eu vou ter aqui o ID, o nome, a data de nascimento, a idade e tal. E aqui eu vou ter várias informações. Vou digitar aqui X e vou segurar Ctrl ou pressionar Enter, ok? Só que aí, depois, quando eu for fazer uma nova busca dessas informações, antes de mostrar as informações que foram encontradas nessa busca, eu tenho que limpar essa área aqui para poder trazer a nova busca, não é isso? Então é isso que a gente vai fazer nessa aula, limpar determinada área utilizando códigos VBA, certo? Então vou dar aqui um Alt F11. Na aula anterior, nós criamos basicamente a mesma coisa, porém, para colocar borda na planilha, certo? Então, para eu limpar determinado local da planilha, olha só, eu vou chamar essa macro aqui de limpar planilha, certo? Para eu limpar determinado local da planilha, primeira coisa eu vou ter que dizer qual é a planilha. Então, eu escrevo sheets, que significa, é uma palavra de código, né, que significa planilha. Entre parênteses e entre aspas, eu vou colocar o nome da planilha que eu quero limpar. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei planilha 1 e aqui está a planilha 1. Então, você tem que colocar o mesmo nome que está aqui, certo? Para você limpar, você vai escrever assim, ó, ponto range. E aqui, entre aspas e entre parênteses também, você vai colocar qual é o intervalo que você deseja limpar. Por exemplo, da célula A4, olha aqui o endereço o bloco de nomes aqui, da célula A4, aí eu preciso vir aqui até a última célula, que no caso é essa daqui, que é a célula D17. Então eu preciso limpar essa área. Então eu vou colocar assim, ó, da célula A4 até, dois pontos significa até, a célula D17. Aí eu fecho aspas, fecho parênteses. O comando que faz apagar esses dados é o clear, que significa apagar, contents, que significa conteúdo. Então, apagar conteúdo. Se você escrever assim, ó, tudo minúsculo, quando você clicar aqui embaixo, ele ficar com C maiúsculo aqui e aqui, é porque você escreveu certo, ok? Dessa forma, olha só, se a gente for dando aqui F8, 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 quando ele executa essa linha, ele apagou os dados aqui da planilha, certo? Só que nem sempre, deixa eu parar aqui o código, nem sempre vai estar na planilha 1, nem sempre vai estar nesse intervalo a área que eu quero apagar. Então, eu vou primeiro colocar aqui, ó, um parâmetro, um argumento de entrada para dizer qual é a planilha que eu vou querer apagar os dados. Eu vou criar aqui em cima um argumento chamado de aba, você pode chamar de qualquer nome que você quiser, e aqui, string. Uma dica que eu te dou para você aprender a programar mais rápido é sempre colocar os mesmos nomes de variáveis. Por exemplo, ó, aqui na borda eu usei aba, a string. Em outros locais, quando eu for me referir à planilha, ó, eu vou sempre utilizar aba. Porque aí quando eu tiver uma macro, uma variável com esse nome aba, eu automaticamente já vou saber que eu estou fazendo referência a uma planilha. Então, assim, cria um padrão de programação. Tudo que você vai falar sobre planilha, se você gostar de chamar de planilha, chama de planilha. Mas não fica sempre mudando. Cada macro que você faz, você coloca um nome diferente. Você vai demorar para aprender dessa forma. Então, aqui onde eu tenho esse texto, eu vou substituir por aba. Agora, se eu tentar aqui, ó, pressionar F8, eu não consigo mais, porque eu tenho aqui um argumento, eu preciso dizer qual é esse argumento. Então, eu vou ter que criar uma outra macro, eu vou chamar ela de teste. Aí, tipo, quando eu estiver lá fazendo a minha busca e tal, eu estou fazendo uma busca de produto, uma busca de pessoa. Aí, antes de carregar os dados, eu vou chamar a macro limpar planilha. Aí, vou passar qual é a planilha que eu quero limpar dessa forma aqui, ok? Aí, seja planilha 1, seja plan pessoa, seja produto, seja relatório, você vai escrever o nome da planilha aqui. Agora, a gente precisa tratar isso daqui, ó. Nem sempre vai ser da célula A4 até a célula D17. Nem sempre vai ser esse intervalo. Suponhamos que seja aqui, ó, menos, ou que seja mais.
Então eu vou fazer mais ou menos semelhante ao que a gente fez aqui na macro borda. Nós vamos criar uma variável para ser a coluna inicial, ó, vou chamar de call i, e ela vai ser do tipo texto, ok? Aí aqui, quando eu for chamar essa limpar planilha, eu vou passar que a coluna inicial vai ser, nesse exemplo, a coluna A, porque está aqui, ó, a primeira coluna que eu tenho informação é a coluna A. E aqui, onde eu tenho a coluna A aqui em cima desse código, eu vou apagar e vou usar a call i e vou concatenar com o texto, ok? Agora eu tenho aqui o número 4, que vai ser o quê? A minha linha inicial. Então eu vou criar aqui também, ó, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de ver. Vou criar uma lim i, no caso de inicial, e vai ser do tipo números inteiros. Aí quando eu for chamar essa limpar planilha, eu vou dizer qual é a planilha que eu vou limpar, qual é a coluna onde começam os dados, qual é a linha onde começam os dados, ok? Aqui onde tem 4 agora eu vou apagar e vou concatenar com a linha inicial. Esse D é a minha coluna final. Então eu vou criar mais uma, vou chamar de call F e vai ser do tipo texto também. Aí aqui embaixo eu vou ter que dizer, ó, a minha coluna final, ela vai ser qual? Deixa eu olhar aqui, a coluna D. Então vai ser a coluna D. E aqui onde eu tenho a letra D eu vou apagar, eu vou concatenar com a coluna final. Só que a gente ainda falta o quê? A linha final, porque a linha final ela vai ser aleatória. Ela pode ser a linha 4, pode ser a linha 36, pode ser qualquer uma, vai depender o quê? Da quantidade de registro, da quantidade de informação que tiver aqui, ok? Então o que a gente faz? Existe um método chamado de find, esse método aqui. Eu já usei ele aqui em cima, se você tiver assistido a aula passada você vai entender, mas aqui eu vou explicar de novo. Então vamos lá. Eu vou criar uma variável, que essa variável vai ser a linha final, e ela vai ser do tipo números inteiros. Então eu preciso escrever um código que seja capaz de pegar o número da linha final, a primeira linha em branco após as informações. Eu tenho que criar um código que seja capaz de conseguir esse número para mim. Então vamos lá. O método find, ele consegue fazer isso. Eu vou dizer o seguinte, a variável lim, f, ou seja, a linha final, vai ser igual. Eu vou pressionar aqui Ctrl R, nós temos aqui a planilha 1, tá vendo aqui, ó, do lado esquerdo, lado direito, desculpa, tá o texto que está escrito aqui. Do lado esquerdo, tá o nome de VBA da planilha. Nesse caso, elas têm o mesmo nome, tá? Mas, por exemplo, se eu troquei aqui, ó, aqui não é planilha 1 mais, aqui é produto. Se eu troquei, olha só, quando eu voltar no VBA, do lado direito está produto, do lado esquerdo está planilha 1. Então, você vai pegar o texto, o nome que tiver do lado esquerdo da sua planilha. Você pode até pressionar a tecla F4, ó, é esse nome aqui que você vai usar. Então, você escreve assim, ó, planilha 1, ponto. Aí você escreve range. Range significa intervalo. Então, qual é o intervalo que eu quero usar? Eu quero usar o intervalo da coluna A, que é a nossa primeira coluna, certo? Aí eu quero usar nessa primeira coluna aqui, eu vou usar o método find. A palavra find, ela significa procurar, ok? Então, vamos lá. Vamos procurar. Aí aqui está escrito, ó, what. O que você deseja procurar aqui dentro da coluna A? Eu quero procurar um valor vazio, ok? Quando eu encontrar esse valor vazio, eu quero pegar o que? O número da linha da célula que ele encontrou esse valor vazio. Então, a minha variável linF, ela vai receber o que? O número da linha que tiver encontrado vazio lá na coluna A dessa planilha, certo? Então, vamos testar aqui dentro do teste, ó. Vamos dando F8, F8, F8. Você vai ver que o valor da linha é 1. Por que ele deu 1 e não 46 aqui, 44 como eu queria? É porque aqui em cima, ó, existe uma linha vazia, tá vendo? Ó? A primeira linha vazia é a linha 1. O método find, deixa eu parar aqui o código, ele tem um segundo parâmetro aqui. Depois do empate você digita vírgula, ele está perguntando aqui, ó, after. After significa depois, ou seja, depois de qual célula você deseja iniciar a busca. Então, eu desejo iniciar a busca
depois da célula que tem o cabeçalho aqui. Uma linha antes da linha inicial, depois dessa célula aqui, ó. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, então, aqui, ó, aonde eu tenho aqui, deixa eu consertar aqui, aonde eu tenho esse A, eu já posso colocar aqui, ó, coluna inicial, aí eu concateno, apago o A e concateno de novo com a coluna inicial. Aqui eu vou escrever planilha 1 de novo e vou colocar qual é a célula que eu quero. Então, eu quero, depois da coluna inicial, juntamente com a linha inicial. Só que eu quero a linha inicial menos 1, já que eu quero ela aqui, ó, uma linha anterior, não é isso? A linha inicial é a 4, então eu quero ela na linha 3. Por isso que eu coloquei aqui, ó, linha inicial menos 1. Aí eu fecho parênteses aqui. Então, agora, se a gente executar aqui no teste, ó, vamos dando F8, você vai ver que quando ele passar aqui, a linha vai ser a 44. Então, eu venho aqui, ó, linha 44. Então, eu quero apagar da coluna inicial da linha inicial até a coluna final na linha final. Só que a linha final é aqui, ó. Então, eu tenho que colocar a linha final menos 1, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, na hora de apagar os dados, deixa eu voltar aqui, vou parar o código. Ao invés de colocar aqui a linha final apenas, eu coloco linha final menos 1, ok? Aqui onde eu tenho planilha 1, ó, eu copio isso daqui, Ctrl C, colo aqui e colo aqui também, senão ele vai ficar preso a essa planilha 1. E vamos testar para ver o que que acontece. Vamos aqui no teste, ó, F8, F8, vamos dando F8. Aqui ele deu subscrito fora do intervalo. Vamos depurar. Ah, tá, é porque eu alterei o nome da planilha aqui, ó, e eu não mudei no código. Então, deixa eu parar. Aqui, ó, vai ser produto, certo? Vamos, então, dando F8, F8. Ele vai executar, ó, pegou o número da linha. Ele apagou tudo aqui para mim, tá vendo, ó? Eu vou dar F8 de novo. F8. Agora, quando eu executar, que ela der, ó, a linha vazia, a linha final é igual a 4. E a linha inicial também é igual a 4. Nesse caso, se a gente fizer isso aqui, ele vai apagar o cabeçalho, ó. Vou dar um F8, ele apagou o cabeçalho. Por quê? Eu mandei ele apagar da coluna A4 até a coluna D3. Eu não mandei ele apagar menos 1. Então, vamos corrigir isso. Fazer o seguinte, ó. Aqui, a gente vai colocar um if. Nós vamos colocar assim, ó. Se a linha final for igual à linha inicial, então não precisa fazer nada. A gente escreve exit sub para ele não executar mais nada, ok? Então, aqui, se eu tiver aqui na linha 3, ó, o meu ID, o meu nome, a minha idade. Vou colocar aqui sexo, só para... E vou colocar aqui letra X, segurar Ctrl e dar Enter. Vamos então ver, vou dar um Alt F11, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos aqui no teste. F8, F8, ó. Ele vai dar aqui que o número da linha é 46, ó. Então, a linha final não é igual à linha inicial. Ele vai limpar, beleza. Agora, se eu executar de novo, ó, a linha final ela é igual a 4. A linha inicial também é igual a 4. Então, ele executa o exit sub. Ele não vai mais executar isso aqui, porque ele vai sair da função ali, ok? Então, é isso. Nessa aula, era só essa questão mesmo de limpar essa planilha. Quando você adquirir um curso meu, ou até um curso gratuito mesmo, que a gente usar essas funções, você vai ver que a gente já deixá-las prontas é muito importante, ok? Então, se você gostou aí do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sino aí da notificação e qualquer dúvida que você tiver, estarei à disposição pelo WhatsApp, por e-mail e acessa também o meu site que lá vai ter essa planilha para você baixar. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.